Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou o Breno, e você está no meu canal, onde a gente explora os mistérios, as lendas e os relatos mais arrepiantes do Brasil e do mundo. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo, porque aqui a gente vai fundo nos detalhes, trazendo histórias reais, curiosidades e um toque sombrio que faz a gente se arrepiar. Hoje, eu trago um tema diferente, direto da Bahia, que envolve silêncio, medo e um mistério guardado há séculos por paredes frias e corredores ecoantes. Prepare-se para conhecer a lenda de O Segredo do Convento, uma história carregada de relatos reais, acontecimentos sinistros e segredos que nunca deveriam ter sido revelados. Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem ama um suspense bem contado, porque essa história é de gelar a espinha, e você vai querer ouvir até o fim. No coração do centro histórico de Salvador, não muito longe das ladeiras onde a música ecoa e o cheiro do dendê se espalha pelo ar, ergue-se um imponente convento de muros altos, portões de ferro pesado e vitrais coloridos que filtram a luz do sol em tons avermelhados. Esse convento, fundado no século XVII, era inicialmente um refúgio para freiras vindas de Portugal, mulheres que muitas vezes eram obrigadas pela família a seguir a vida religiosa. A fachada barroca esconde corredores infinitos, salas de oração, pequenas celas e um enorme claustro interno, adornado por azulejos portugueses que contam passagens bíblicas. Mas sob toda essa beleza arquitetônica, há histórias sussurradas, segredos guardados a sete chaves e ecos de vozes que jamais deveriam ser ouvidos. Dizem que quem entra lá à noite nunca sai o mesmo. Conta a tradição local que tudo começou por volta de 1675, quando a Madre Superiora, conhecida como Madre Inácia de São Benedito, governava o convento com mãos de ferro. Mulher de fé inabalável, porém temida pelas irmãs, Madre Inácia começou a ter visões estranhas. Nos seus relatos manuscritos, encontrados séculos depois nos arquivos do convento, ela descrevia vultos escuros surgindo no altar durante as orações noturnas, vozes masculinas sussurrando palavras em latim e o som insistente de passos no claustro, mesmo quando todas as freiras estavam recolhidas. O convento, antes considerado um lugar sagrado, passou a ser palco de acontecimentos inexplicáveis, e boatos começaram a correr pelas ruas de Salvador, afirmando que forças sombrias habitavam aqueles corredores de pedra. O que poucos sabem é que a origem desses acontecimentos estaria ligada a um suposto objeto guardado dentro do convento. Diz a lenda que durante uma restauração no altar-mor, operários encontraram uma caixa de madeira antiga, toda entalhada com símbolos estranhos, quase demoníacos, escondida dentro de uma parede. Quando a abriram, encontraram pergaminhos escritos em latim com invocações, desenhos de criaturas monstruosas e até fios de cabelos humanos entrelaçados. A Madre Superiora, temendo que aquilo fosse obra do demônio, mandou lacrar novamente a caixa num nicho secreto atrás do altar. A partir desse dia, dizem que o convento nunca mais teve paz. E assim nasceu o chamado Segredo do Convento. Os registros históricos confirmam parte dessa narrativa. Em documentos do Arquivo Público da Bahia, há relatos de várias intervenções no convento, principalmente entre 1680 e 1710, por causa de distúrbios noturnos. Moradores vizinhos relatavam sinos tocando sem ninguém no meio da madrugada, velas que acendiam e se apagavam sem vento, e até gritos vindos das celas vazias. Uma freira, Irmã Constância, chegou a declarar num interrogatório da Inquisição que via sombras se movendo pelos corredores e ouviu uma voz masculina dizer repetidas vezes: "Libera-me". A história cresceu tanto que em 1712, o arcebispo de Salvador ordenou que exorcistas fossem enviados ao convento para conter o que descreviam como infestação demoníaca. E é aqui que entra o primeiro relato real que eu quero contar para vocês. Em 1993, a historiadora baiana Lúcia Maria da Silva foi autorizada a acessar áreas restritas do convento para sua pesquisa sobre arquitetura colonial. Durante uma madrugada em que ficou lá catalogando azulejos, ela conta ter ouvido um coral feminino entoando cânticos em latim, vindo do antigo coro superior, local fechado há mais de 100 anos. Quando subiu para verificar, encontrou o espaço vazio, mas sentiu um vento gelado, embora fosse verão. Na saída, Lúcia percebeu marcas de dedos na poeira do órgão de tubos, como se alguém tivesse acabado de tocar. Esse relato foi publicado no jornal à tarde, causando enorme repercussão na época. Outro registro impressionante veio do padre José Clemente, que durante a década de 80 ficou responsável pela pastoral no convento, já quase sem ocupação religiosa. Em depoimento dado em 1991, ele disse que frequentemente encontrava velas acesas no altar às 3 da manhã, sempre alinhadas em forma de cruz invertida.
O padre afirmou ainda ter presenciado vultos passando rápido pelos corredores, e em certa noite, encontrou uma freira idosa sentada num banco, chorando baixinho. Quando foi tentar conversar, a figura se desfez diante dos seus olhos. Assustado, o padre Clemente deixou o convento no mesmo mês e pediu transferência para o interior do estado. Esses registros estão documentados no arquivo da Cúria Metropolitana. Mas talvez o relato mais macabro tenha sido de Djalma Souza, um antigo guia turístico de Salvador, especializado em roteiros históricos. Em entrevista gravada em 2005, Djalma contou que certa vez levou um grupo para conhecer o convento durante o dia, mas ao entrar numa das salas antigas, uma turista se aproximou dele, pálida, dizendo ter visto uma freira ensanguentada andando pelos corredores. Djalma, tentando acalmar o grupo, seguiu até o local indicado, mas encontrou apenas marcas vermelhas escorrendo pela parede, que pareciam sangue fresco. Quando retornaram com os seguranças, não havia mais nada lá. Djalma abandonou o trabalho de guia naquela semana e nunca mais voltou ao convento. A lenda, porém, não se limita a aparições. Há quem acredite que existe algo muito mais profundo e maligno guardado no convento. Pesquisadores de ocultismo afirmam que os pergaminhos contidos na misteriosa caixa são textos ligados a ordens secretas portuguesas, que, ao chegarem ao Brasil, esconderam documentos proibidos para proteger segredos de Estado e possivelmente práticas ritualísticas. Segundo essa teoria, o convento foi escolhido por estar em local estratégico, entre as rotas do ouro que saíam de Minas Gerais rumo ao porto de Salvador. Ou seja, por trás do medo espiritual, pode haver um mistério político e histórico gigantesco, escondido há séculos sob camadas de silêncio e penitência. Algumas testemunhas garantem que mesmo hoje, freiras que moram em conventos próximos evitam falar sobre o tema. Uma delas, Irmã Filomena, hoje com quase 90 anos, declarou em entrevista sigilosa a uma equipe de pesquisadores que ouviu de suas superiores ordens claras para jamais mencionar o convento, pois ali dormem segredos que só Deus pode conhecer. Segundo a freira, quem ousava quebrar esse silêncio adoecia de forma súbita ou sofria acidentes misteriosos. Isso reforça a crença de que existe uma maldição associada ao local, e qualquer tentativa de desvendar a verdade pode custar muito caro. O mais inquietante, porém, é o impacto que a história causa até hoje na vida dos soteropolitanos. Há quem evite sequer passar na calçada em frente ao convento, principalmente à noite. Taxistas recusam corrida até o endereço, e vigias noturnos de prédios vizinhos afirmam ouvir vozes femininas chorando ou rezando entre as 3 e 4 da madrugada. A energia ao redor do prédio é descrita como densa, pesada, como se algo ali dentro sugasse o calor e a alegria típicos da Bahia. Para muitos, não é só superstição, é um aviso silencioso de que certas portas não devem ser abertas. Em meio a toda essa atmosfera sombria, historiadores e pesquisadores seguem tentando descobrir mais sobre o segredo do convento. Nos últimos 10 anos, projetos arqueológicos foram iniciados na tentativa de mapear túneis subterrâneos que, segundo mapas antigos, ligariam o convento a outros prédios históricos no centro de Salvador, inclusive a Igreja de São Francisco. Alguns dizem que esses túneis foram usados para contrabando de ouro, outros acreditam que serviam para rituais secretos realizados longe dos olhos da sociedade. Até hoje, pedaços de muros falsos e passagens semi-obstruídas vêm sendo encontrados, mas nunca se chegou à suposta sala onde estaria a caixa original lacrada pela Madre Inácia. Cada descoberta parece trazer ainda mais perguntas do que respostas, alimentando o medo e o fascínio em torno da lenda. O clima dentro do convento, relatado por quem trabalha lá, é de constante inquietação. Funcionários de empresas de limpeza, chamados para fazer higienização periódica, confessaram que evitam as alas mais antigas. Uma mulher chamada Marinalva relatou, em depoimento publicado num blog local, que enquanto varria o chão de uma das antigas celas, sentiu alguém segurando com força seu pulso. Quando virou para trás, não havia ninguém. Marinalva disse que ouviu claramente uma voz dizendo: "Não mexa com o que não entende." Depois desse dia, ela pediu demissão e nunca mais voltou a trabalhar em prédios históricos. Esses casos, somados às histórias de turistas e religiosos, consolidam a fama do convento como um dos lugares mais assombrados do Brasil. O próprio governo do estado da Bahia, mesmo interessado em restaurar e valorizar o patrimônio histórico, enfrenta desafios para reabrir certas alas ao público. Arquitetos responsáveis pelas obras relatam inexplicáveis atrasos, ferramentas que desaparecem ou quebram, documentos extraviados e até acidentes estranhos nos canteiros de obra. Um engenheiro civil, em entrevista anônima,
revelou que durante medições no subsolo, todos os aparelhos eletrônicos simplesmente pararam de funcionar, como se um campo magnético muito forte bloqueasse qualquer sinal. Quando a equipe subiu novamente, os aparelhos voltaram ao normal. Para muitos, isso é apenas coincidência, mas para quem conhece a história, é mais um sinal de que existe algo ali embaixo que não quer ser descoberto. É curioso como a lenda do segredo do convento não é apenas uma história assustadora, mas também um retrato da própria Bahia, onde fé, superstição e segredos caminham lado a lado. A história mistura religião, política, misticismo e medo, tornando-se um caldeirão cultural que intriga tanto estudiosos quanto moradores locais. Alguns pesquisadores afirmam que o convento guarda, na verdade, segredos que poderiam abalar não apenas a história da igreja, mas também aspectos pouco conhecidos do período colonial, inclusive negociações clandestinas entre a coroa portuguesa e sociedades secretas. Por isso, há quem acredite que a lenda seja mantida viva justamente para afastar curiosos e evitar que tais documentos venham à tona. Em visitas recentes, jornalistas tentaram filmar as alas restritas, mas foram barrados por freiras, que alegaram ordens superiores. Uma equipe de TV chegou a instalar câmeras escondidas, mas teve que abandonar o projeto quando misteriosamente, todos os arquivos gravados foram corrompidos. Coincidência ou não, ninguém mais ousou tentar filmar os recantos proibidos do convento. Para os moradores da região, esses fatos são provas claras de que há algo muito maior escondido entre aquelas paredes seculares. E quando se fala do convento, até quem não acredita em fantasmas baixa a voz, porque dizem, falar demais sobre ele atrai má sorte. Agora, imagina você, andando à noite pelas ruas estreitas do Pelourinho, com as fachadas iluminadas por luzes amarelas, e de repente passando em frente ao enorme portão do convento, sentindo um calafrio percorrer sua espinha, mesmo sem saber exatamente o porquê. Esse é o poder das lendas. Mesmo quem não acredita sente o peso da história pairando no ar. O segredo do convento é mais do que apenas susto. É um mistério que conecta o passado ao presente, envolve política, religião, medo e espiritualidade, tudo misturado na alma baiana. E é impossível não se perguntar: será que existe realmente algo tão terrível guardado lá dentro que precisa ser escondido há tanto tempo? Ou será apenas o medo humano criando monstros onde só há sombras? E aí, galera, o que vocês acham dessa história? Será que o segredo do convento é apenas fruto da imaginação, ou estamos falando de algo muito real, perigoso e poderoso escondido em pleno centro histórico de Salvador? Conta aqui nos comentários o que vocês fariam. Teriam coragem de passar uma noite lá dentro ou preferem manter distância? Se você curtiu essa história, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama um suspense de arrepiar. E se quiser mais lendas e relatos macabros, comenta aqui embaixo que eu vou trazer para vocês. Até o próximo vídeo, e cuidado por onde anda, porque às vezes, o segredo está bem atrás da próxima porta.